Olá, boa tarde. Viemos para mais uma live. Hoje o assunto é nutrição, alimentação, com uma nutricionista que eu admiro muito, fora que ela é linda, um coração gigante e muito inteligente. Então, como vocês têm me pedido, eu tenho tentado seguir um pouco aquilo que vocês mais querem ouvir. Então, me perguntaram, estão me pedindo cada vez mais sobre nutrição. Então, procurei uma especialista da área, Andréa Santa Rosa Garcia. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Acho que ela tá entrando. Olá a todos que estão aqui. Tô mandando beijo para todos. Manda oi. Oi, 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 oi. Um monte de oi, né? Um monte de oi ao mesmo tempo. Até a Lele tá aqui. Lê, eu vou te chamar pra live. A Lele Sadi, minha amada, que tá fazendo um monte de live também. Lives maravilhosas. Não achei ela. Achei. Pronto. Oi, Andréa! Oiê! Tudo E aí, bem? Carol, tudo bem? Graças a Tudo, Deus. tudo Tudo ótimo. ótimo. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Prazer é todo meu, todo nosso, de Que ouvir delícia. as palavras da sabedoria suas, Ah, que delícia, de obrigada pelo carinho. eu que agradeço. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por compartilhar um pouquinho com a gente como que a gente pode fazer desse período e da nossa vida inteira, como a gente pode mudar hábitos alimentares que vão com certeza impactar na nossa autoestima, na nossa segurança, em tudo que a gente vai fazer para a gente se sentir bem. Acho que a alimentação para mim é muito isso, né? Momentos que a gente está mais aflito, mais ansioso, tende a ter uma compulsão, aí você engorda, aí já fica Tchau, tchau. aí já fica chateado e já fala, então já tô mais gordinho mesmo, então vou comer mesmo, né? E que Entra num deveria ser o ciclo. contrário, né? Entra nesse. Deveria ser... Não, já que eu já estou gordinho, então calma, eu tenho que maneirar, mas não, parece que é um ciclo vicioso, exatamente isso que você falou. Aí fala, então já vou comer mesmo, né? Eu já Já que eu fiz já isso, errei, todo eu mundo já faz fiz isso. isso. É impressionante. É assim, deveria ser o contrário, né? Então, já que eu já exagerei, então agora eu vou segurar. Mas eu não sei, parece que aciona, né, alguma chave ali no sistema nervoso Sim. e a ansiedade, a gente sabe que a ansiedade ela é um gatilho para a redução de serotonina, né? Então, quando você está estressado, ansioso, o cortisol, ele atrapalha a produção de serotonina, que é um hormônio do bem-estar, do prazer, da felicidade. Então, a própria ansiedade já te joga num gatilho de compulsão também. E aí tem alguma maneira, claro que acho que um pouco a consciência disso, a tentativa de mudança de hábito e informação, né? Para isso que a gente está aqui, para você passar um pouco dessa sua informação para a gente. Mas tem alguma maneira que você percebe onde dá um clique maior nas pessoas ou cada uma é de um jeito? Tem gente que é mais vaidoso, então precisa, então quer estar bem com o corpo, mas tem gente que não, que é mais a pele, que é mais o cabelo. Então é muito difícil, cada pessoa responde de um jeito. O Tá. importante é você tentar chegar ali no âmago da questão para você impulsionar aquela pessoa, porque quem não é tão vaidoso, aí você já busca mais para a saúde, sabe? Porque assim, é importante você ter uma alimentação equilibrada, porque a gente precisa dos nutrientes, né? Então, como é que funciona? Você come um alimento, esse alimento ele passa pelo seu trato digestivo, ele é digerido e lá depois ele se transforma num nutriente. Então, Certo. diariamente a gente refaz células do sistema nervoso, células do sistema endócrino, massa muscular, células que compõem a massa muscular, ou até mesmo para você formar energia. Então, para tudo isso, você precisa de nutriente, né? E se você não tiver uma alimentação equilibrada, você vai ter um prejuízo ali. Ou seja, na produção de serotonina, você vai ficar mais deprimido, triste, Sim. melancólico, ou na produção de
de hormônios tiroidianos, você pode ficar cansado, sem energia, ou até mesmo afetar a sua libido por conta da sua alimentação. Ah, tô sem energia, tô cansado. Por quê? Porque não come nutrientes adequados para formar energia, para formar o ATP, né, que é o nosso combustível. Então, depende, cada pessoa você vai buscar para um jeito. Então, tem gente que você busca mais falando da saúde, são pessoas que são mais preocupadas, né? Ah, eu tenho medo de pegar alguma doença, aí você vai mais... Tem pessoas que são mais vaidosas, que qualquer quilinho a mais já fica chateado, e aí você vai ter que descobrir o teu cliente, o teu paciente. E a alimentação equilibrada, ela varia de pessoa para pessoa? Ou a gente pode falar assim, ah, come isso no almoço, isso no jantar, por um mês que vai dar tudo certo. Ela varia muito ou pouco entre as pessoas? Tem pessoas, né, que são mais estressadas, aí a gente tem que pensar mais no magnésio, no complexo B. Tem pessoas que são mais deprimidas, aí a gente tem que pensar mais no triptofano, também complexo B. Tem pessoas que têm uma TPM muito forte, aí é a dor na mama, ou irritabilidade, dependendo de qual for, ou inchaço, edema. Aí tem nutrientes mais específicos, né? E o que é bacana também, o que é assim, uma coisa que eu pego muito no consultório, na clínica, que é a gente querendo emagrecer. E aí, com isso, é interessante a gente até fazer uma mudança no plano alimentar, não ficar só, eu vou ficar só na dieta cetogênica, ou vou ficar só na dieta detox, ou vou ficar só na dieta vegana, ou vou ficar só na dieta low carb, porque às vezes o organismo também se acostuma, sabe? Então eu pego pacientes que começam bem com a dieta cetogênica, depois entra numa zona platô. Então antes mesmo, é bom a gente já trocar um pouco. Vamos fazer um detox para ver se a gente dá outro estímulo? É interessante. Eu posso falar um pouquinho por experiência própria, né? Que eu já fiz uma época, uma tentativa que não deu certo do jejum intermitente. Foi uma coisa assim que eu acordo com muita fome normalmente, então eu não consegui fazer. Tentei, não consegui fazer. Aí já fiz detox, já fiz do índice glicêmico, eu fiz de tudo. Acho que todo mundo que chega aos 30 já tentou de tudo, né? E eu posso dar um exemplo para até entender por que acontece isso. Hoje eu como de tudo, as pessoas veem eu cozinhando, comendo besteira, inclusive, né? Assim, desde cheeseburger, que eu como, claro, não sempre, até doces e tudo mais. Então, o que eu falo muito, mas eu acho que eu não posso presumir que isso vai dar certo para todo mundo, eu queria te perguntar sobre isso, é que eu reduzi muito as quantidades. E isso foi uma das coisas que conseguiu, assim, eu venho reduzindo, o Eduardo, meu namorado, tem um hábito, assim, a família inteira dele, a parte da mãe, os irmãos, eles comem pouco. E aí, quando eu comecei a namorar com ele, eu falava, gente, mas você não é homem, você não tem que comer aquele pratão, que eu tava, né, eu falava, poxa, eu não entendi. E eu sempre vi eles comendo pouco, e aí veio vindo essa nova educação alimentar para mim, de comer menos. E hoje, de uns 6 meses para cá, eu venho emagreci, mantive peso, e eu acho que bastante veio dessa parte assim de se acostumar a comer menos ao longo do dia, e eu acabo sempre que eu tô comendo doce, assim, eu experimento, eu como doce. E não tá engordando, né? Eu não tá engordando. Isso é muito bom. Eu já peguei vários pacientes que a quantidade influencia mais até mesmo do que do que a qualidade. Lógico, né? São pessoas que têm uma preocupação, que eu acho que é importante você ter essa preocupação de industrializados, embutidos, conservantes, agrotóxicos. Então, partir desse princípio, mas assim, são pessoas que querem comer um cheeseburger, mas vai fazer um hambúrguer caseiro, vai pegar um pão, que é um pão ou de fermentação natural, ou um pão de sementes, um pão que não tenha, né, gordura hidrogenada, que não tenha coisas ali que não sejam interessantes, mas vou fazer uma batata frita, vou usar um óleo ou uma air fryer, o que for, mas não vou reutilizar aquele óleo. Então, só que diminuir a quantidade. Lógico, funciona, porque você está pensando em calorias também. Quando você está pensando em emagrecimento,
Lógico que você tem que levar em consideração a qualidade, mas a quantidade também é interessante. Tanto é que jejum, você estava falando do jejum, né? Me conta. Uhum. O jejum, ele tem muito isso, você tira aquela caloria da manhã, né? Tá. Lógico, né? A gente pensa na autofagia das células, que é essa limpeza que as células fazem durante o jejum, e isso é interessante, porque isso vai promover uma longevidade, promover um metabolismo mais acelerado. Então, isso é interessante para o jejum, mas não é para todo mundo. Ó, você mesmo disse, eu também, se eu faço jejum, eu desencadeio uma compulsão alimentar. Eu fico querendo comer depois à tarde tudo que eu não comi. Exatamente. Agora, eu tenho pacientes, por isso que não tem o certo e o errado. Né? Por exemplo, eu tenho pacientes que odeiam comer salada, que odeiam vegetais, que adoram comer uma batata frita, um hambúrguer. Aí, esse paciente, eu acho que a gente tem que pensar em reduzir a quantidade também. Lógico, sempre tentar incentivar, olha, porque o paladar também, Carol, é uma coisa que a gente vai mudando. Eu vejo por mim, eu era assim, junk food total quando eu era adolescente. Não consigo imaginar. Total. E a minha mãe, ela levava a gente para as lanchonetes e tudo mais. E eu comia muito errado. Tanto é que eu comecei a despertar o hábito da alimentação saudável quando eu comecei a engordar. Porque muito vaidosa, aí Que começa a idade engordar. foi, Andréa? Ai, foi lá para uns 14, 15, 16, assim. Bem nova até, Bem né? nova, exatamente. Eu comecei a engordar, menstruei, os hormônios e tal. E aí isso me incomodou. E aí por isso eu busquei. Lógico que a primeira vez que eu comi o brócolis, a couve, sei lá, o chuchu, a cenoura, a primeira vez que eu não gostei. Mas o paladar, você vai aprimorando, né? E aí com isso você consegue. Então isso é interessante também, mostrar para aquela pessoa que tem como você mudar o seu paladar, né? Então tem estudos que falam que você tem que consumir o alimento por pelo menos 20 vezes. Né? Então, come aquele alimento por 10 vezes, de maneiras diferentes. Exatamente. Que aí você vai mudando o paladar. Mas a questão da quantidade influencia muito. E aí, voltando para o jejum, então o jejum tem isso. Você deixa de fazer uma refeição, né? Então, você entra num estado de cetose, você entra num estado de limpeza das suas células. E isso ativa o seu metabolismo, né? Apesar de ter estudos mostrando que o jejum pode ser perigoso para o hormônio, para a tireoide, para a glândula da tireoide, mas enfim, tem outros também dizendo que não. Então, assim, é uma coisa que é individualizado, né? É um pouco novo isso, né? Eu ouvi recentemente, assim, faz de uns 2 anos para cá eu tenho ouvido. Não é uma coisa... O jejum, eu não vou saber te precisar de há quanto tempo. O que a gente sabe é o seguinte, é que tem toda essa história que não tinha alimento a toda hora, né? O homem, ele ficava muito tempo sem se alimentar. E aí, com isso, o nosso DNA, ele foi criado dessa maneira. Né? Agora, quando é que entrou o jejum, eu não sei. Então, os estudos, eles vêm muito disso, lá da era pré-histórica, de como é que era a alimentação, como o nosso DNA foi criado. E aí, com isso, eles chegaram nesse estudo falando, poxa, vamos experimentar fazer um jejum? Porque já tem vários estudos mostrando que isso eu acho que é uma coisa legal, que eu acho que você pode fazer, que eu faço e que dá super certo. Eu não consigo fazer jejum de 14, nem jejum de 16, muito menos de 18, 24. Mas o jejum de 12 horas é super fácil de fazer. De 12 eu consigo, porque eu janto umas 7 com as crianças, aí antes de dormir eu tomo um chá, às vezes eu tomo leite, 10 e meia, leite. Mas funciona para mim um pouquinho de leite, que acho que dá uma, sabe, dá uma enganada na fome, aquela fome da madrugada. E aí eu vou dormir lá pela meia-noite e tá tudo certo. Aí eu acordo de manhã e dou uma espichada até umas 10 e dá certo. Porque o leite já quebrou o jejum, o chás não. Se você tomar o chás, você poderia, por exemplo, tomar o café às 7 da manhã, o horário que você jantou, né? Tá. Mas com leite ou um iogurte, uma já, fruta, já quebra o jejum. Então, esse jejum de 12 horas, todo mundo deveria fazer, porque já comprovou que reduz as chances de você desenvolver câncer, diminui essa questão da resistência à insulina. Então, é interessante. Então, eu falo muito isso para os meus pacientes. Não consegue fazer, não quer jejuar, não quer fazer jejum 16, tem muita gente que não quer fazer. Então, faz o jejum de 12, pelo menos. 12 horas já está de bom tamanho. E não é difícil esse, né? Não.
É mais prático. E sabendo por você que tem benefícios já com 12, já é outro estímulo para a gente se esforçar, porque dá. Aquela dorzinha de barriga de manhã de fome, que se espera meia hora, passa, né? Pronto. E aí é a hora de já bateu as 12 horas, exatamente. É verdade. Duas coisas que eu acho interessante. Esse jejum de 12 horas e uma outra coisa é aumentar os crus na sua dieta, porque a incidência de doenças crônicas não transmissíveis, né? A gente está falando de câncer, a gente fala de diabetes, hipertensão, doenças neurodegenerativas, tudo isso vem aumentando muito. Então, o alimento cru, principalmente para o câncer, já foi visto que se você comer, por exemplo, meio quilo de alimento cru por dia, não pode. Então, a semente crua, as saladas, as frutas, os legumes crus, tudo isso vai te ajudar na prevenção de doenças. Tá, e meio quilo, você comeu uma fruta de manhã, um legume, uma verdura no almoço, uma fruta à tarde, acho que já deu meio quilo, né? Eu acho que sim, dependendo do peso da fruta, dependendo da porção. Isso, o legumes pesa mais do que as folhas, né? Então acaba que você consegue fácil. Sabe uma outra coisa que eu ia te perguntar? Eu sou uma pessoa muito do doce, acho que tem muita gente aqui que, principalmente agora, quem está um pouco mais em casa, né? Quem está ficando mais em casa, que não está trabalhando fora, está sentindo muito essa compulsão. Eu tenho muita vontade de doce, principalmente esse horário assim, depois das 4, 5 da tarde. Eu poderia jantar doce, inclusive. E eu percebo também que quando eu fico muitos dias, eu falo assim, antigamente eu fazia muito isso. Vou ficar 20 dias sem comer doce, vou ficar 40 dias sem comer doce. Fazia muito, muito isso. Quando voltava, quando eu terminava os meus dias, eu comia doce numa quantidade como se sem querer eu fosse repor os 20 dias, sabe? E aí engordava, fazia um pico enorme de gordura, açúcar, de peso, engordava glicose no organismo. bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho de alguns truques, principalmente TPM, eu sofro bastante com TPM até hoje, mas tem algumas coisas que a gente pode, principalmente nós mulheres, comer para enganar um pouco essa compulsão? Vamos lá, tem várias coisas que a gente pode fazer. O mais importante é você saber se realmente você está com vontade ou você quer comer aquilo porque é proibido, né? Certo. Então isso, às vezes você olha para aquele brownie, você olha para aquele sorvete, olha para aquele bolo de chocolate, bolo de cenoura com calda de chocolate, seja o que for, e você fala, eu quero comer. Mas será que realmente você quer comer ou só porque você viu, você desencadeou um sistema no seu sistema nervoso central que te deu aquela vontade de comer? Então isso é muito importante. E se você realmente tiver com vontade, você tem que fazer um prato bacana, um prato bonito. A apresentação é tudo. Então, às vezes, quando eu tô com vontade, que minha filha, ela adora cozinhar. Ela cozinha doce, salgado, mas ela cozinha muito doce também. Eu até tô ensinando ela a fazer umas receitas com menos açúcar, uma coisa mais saudável. Então, às vezes, ela aparece com brownie dentro de casa. Eu falo, gente, linda, aquele cheirinho que vem. Eu, graças a Deus, eu não tenho muito essa vontade. Já fui muito do doce, igual você. Eu já troquei muito um prato de comida salgada por doce. Eu chegava no restaurante e falava, qual é a sobremesa que tem aqui? Então eu vou pegar só uma salada para eu comer a sobremesa, sabe? Mas hoje em dia eu mudei meu paladar. Então eu quase não como doce, eu não tenho mais essa vontade. Mas às vezes, né, sei lá, tô mais ansiosa, porque como eu disse, né, a ansiedade ela é um gatilho para a compulsão. E aí me dá essa vontade. Só que eu pego um prato bonito, pego uma xícara de café, gosto, tudo fofo, e como aquilo, mas eu como, Carol, com prazer, sem culpa, sem desespero. Porque eu pego muita gente na clínica falando, eu como assim, eu nem sinto. Nossa, eu me identifiquei demais agora, porque realmente o tempo de você
fazer, preparar esse prato, colocar, sentar. Assim, eu sei que em períodos que eu tô muito ansiosa, imagina, nunca passou na minha cabeça sentar e nem pegar um prato, já vai com a colher. É que agora com o Covid a gente não faz mais isso, né? Mas pegava com a colher, já pegava de novo, depois eu cortava, o que alguma coisa nesse sentido. Realmente, quando você para, já dá um tempo para o cérebro falar, não é bem isso, calma, né? E saciar a vontade quando você estiver comendo. É isso que eu entendi? Exatamente, porque muitas vezes é mais assim, um comer porque é proibido, um comer porque, eu tô ansiosa, mas às vezes você nem quer aquilo, né? Às vezes você tá ali porque você, eu quero me dar isso de prazer. Agora, lógico que tem uma questão também nutricional. Então, o que a gente pode pensar quando uma pessoa tem muita vontade de comer doce? Ou que ela não está fazendo uma alimentação equilibrada nutricionalmente, ou que ela tem uma absorção comprometida, e isso é muito comum, Carol, muito comum. Então, tem pessoas que têm um intestino, e às vezes não tem nenhum sintoma de constipação, de diarreia, nada, mas tem um intestino completamente desequilibrado. Seja porque tomou medicamentos ao longo da vida, seja porque faz uma dieta rica em alimentos alergênicos, seja porque exagera na proteína animal, também isso gera uma desbiose intestinal, ou exagera em açúcar, que também acaba com as bactérias benéficas. Então, esse desequilíbrio intestinal, você tem um nervo vago que ele se conecta no intestino com o cérebro, chama nervo vago aferente. Então, todos os neurotransmissores que são produzidos ali no seu intestino, eles migram para o cérebro. E ali no cérebro, você ajuda na produção de serotonina, de dopamina, dos neurotransmissores importantes para relaxamento e tudo mais. Então, às vezes essa vontade de doce pode ser porque você, exatamente, porque você tem um intestino comprometido, ou porque você faz uma alimentação desbalanceada, mas é lógico, ou porque você está com uma carga de estresse muito grande, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, para a gente driblar isso, primeiro, organiza a sua agenda nutricional, a sua rotina alimentar. Então, bateu a hora do almoço, bateu a hora, eu quero comer. Como assim? Um prato não vai chegar aqui, né? Então, vamos lá. O que eu vou pedir comida? Vou fazer comida? Tem alguém que possa preparar isso para mim? Qual que é o esquema? Tem gente que não gosta, mas tem que ter um preparo de um cardápio, sabe? Então, um preparo de compras, um preparo de um cardápio. Para quê? Para você ter tudo organizadinho, para chegar na hora, você fazer uma alimentação equilibrada, porque senão você vai querer comer um pão de queijo, vai querer comer um doce, vai comer um sanduíche, vai comer uma coisa fácil, né? Aquele horário do meio-dia, assim, dando meio-dia, né? Que dá aquela fome, aí você fala, não vou almoçar ainda, porque ainda não sou meio-dia, né? Vou beliscar alguma coisa. Aí você belisca, aí você enrola o almoço, vai comer, vai ter fome só 2h30, 3 horas. E isso do cardápio, para mim, assim, é muito importante a gente falar disso. Primeiro, porque eu recebo bastante dúvida quanto a cardápio, pedidos, né, de cardápio. Eu não sou especialista no assunto, então queria pedir muito para você nos ajudar. Porque, primeiro, o que você falou, muita gente não sabe se organizar, muita gente está trabalhando, tá com filho em casa, ou enfim, tá no caos, e a última coisa que ela vai pensar é nisso. E o cardápio, além de trazer uma rotina de você comer nos mesmos, tentar, né, manter uma rotina de comer nos mesmos horários, ele também é muito econômico, porque quando você sabe exatamente o que você vai, né, não exatamente, mas uma ideia do que você vai comer na semana, não tem desperdício. Não tem desperdício. Então, eu queria muito sua ajuda com isso, para mim e para todos que estão ouvindo, que vai ajudar esse cardápio semanal. É importante você variar a alimentação, não ficar sempre naquela mesmice. Então, todo dia eu como mamão papaya com granola, depois eu como um ovo, uma omelete. Então, variar a alimentação é muito importante, até para você não criar uma alergenicidade. Até porque a gente sabe que tem alguns alimentos que são mais ricos em agrotóxicos do que outros. Então, geralmente, os alimentos que mais saem no mercado, brócolis americano, mamão papaya, tomate, pimentão verde, são os que estão mais contaminados com agrotóxicos. Então, eu falo, gente, tenta ir para uma mamão formosa, vai para uma manga,
vai para um pouco de Sim. morango. Então, Entendi. variar é muito importante. Tá. Pela manhã, para você. Né, eu acho interessante essa questão do índice que você falou logo no começo da nossa live. Agora você falou do índice glicêmico, que você fez uma dieta do índice glicêmico. Então vamos lá, se você não está querendo seguir um plano específico, eu quero fazer uma semana de detox, não, quero entrar em 21 dias de cetogênica, não, quero fazer o jejum. Vamos supor que você está querendo fazer uma alimentação equilibrada em proteínas, em carboidratos e em gorduras. Sim. É interessante você colocar uma proteína pela manhã, até para você melhorar essa sua saciedade e você não sentir fome logo depois. Então pode ser um ovo, pode ser um iogurte, pode ser um queijo, pode ser uma proteína vegetal, um hummus tahine, um tofu, porque as pessoas me sacaneiam quando eu falo do tofu, né? Que o tofu ele é maravilhoso, gente. O meu filho de 11 anos é apaixonado por tofu. O tofu Eu não não tem sei gosto. comer tofu, eu só como tofu quando tem dentro do misoshiro só. Mas então, o tofu não tem gosto de nada. Então, imagina que é só você temperar ele. Então, se você quiser fazer Com o uma... que você tempera? Eu aqui em casa uso muito azeite, ervas frescas. Tá. Para o tofu eu não uso, mas aqui em casa eu uso muita cebola e alho. É cebola, alho, ervas e azeite. Na minha cozinha não pode faltar isso. Mas para o Não tofu... tem sal? Boto sal, sal, Tá. azeite e manjericão. Tá Pronto. bom. Fica com outra cara, fica uma delícia. Você come De manhã aquilo... também? De manhã você estava falando? Então, aí de manhã é importante você colocar uma proteína, colocar Tá. uma fibra. E essa fibra, você pode fazer uma granola caseira, você pode só jogar um pouquinho de castanhas ou de sementes, ou até mesmo de uma aveia, de uma farinha dessas, né, quinoa, aveia, Aquelas, amaranto. aqueles cremes de amendoim também, creme de amêndoa, creme de... Essas Isso. coisas funcionam. Agora, se você quer ir para uma coisa mais cetogênica, mais gordurosa, aí você também pode tirar um pouco esses carboidratos, né? E ir mais para uma pasta de amendoim, uma pasta de amêndoas, ou um punhado de castanhas, porque isso vai te dar uma saciedade. Né? Tá. Então, aí você já parte do princípio que tem que ter uma proteína e um carboidrato, ou uma proteína e uma gordura. Então, você pode ir para uma omelete que você vai comer com amêndoas filetadas em cima, ou um punhado, que eu não tenho tempo de assar amêndoa, não tenho... então um punhado de castanhas. Tá. Uma coisa interessante também que eu acho legal a gente falar, que é um horário onde eu coloco, é o colágeno, porque o colágeno é interessante você tomar ele com o estômago vazio. Então, pela manhã, eu já faço a minha dose de colágeno, eu acordo, Mas bato aquela... aqueles em pó ou cápsula? Pode ser em pó e pode ser em cápsulas, dependendo do colágeno, né? Porque em Tá. cápsula, se for só com os peptídeos ativos de colágeno, você consegue fazer em cápsula. Vai dar mais ou menos umas 5 cápsulas, Tá. tá? Em pó você acaba diluindo, aí tem sabor de laranja, tem sabor de cranberry, limão. Ou você pode até pegar sem sabor algum, e aquelas Tá. pessoas que já gostam de tomar aquele shot de limão pela manhã, já Uhum. pega ali um copo com limão, já coloca um colágeno sem sabor, e já está adoçado com um adoçante natural, geralmente escolha um colágeno com adoçante natural, ou um Tá. xilitol, ou uma estévia. Então você já começa, pronto, já botou a sua dose de colágeno pela manhã em jejum, já é uma boa maneira. E aquilo ali também vai pesar ali no seu estômago, já vai te dar mais Tá. uma saciedade, né? Tá. Aí Então pode aí, dar uma atrasadinha no café, por exemplo, você acordou às 6:30, 7, sei lá, e aí você tomou esse colágeno às 8, aí você ainda não tá com fome. Pode tomar o café lá pelas 9:30, assim? com Você certeza, indica? com certeza. Quanto mais você esticar, melhor, porque aí vai ser quase que uma refeição a menos, Tá. né? Eu sou Porque super a se favor. tomar o café da manhã super cedo, por exemplo, se eu tomar o omelete, tudo, granola, mamão, tudo às 7, às 9:30, 10 eu já tô com fome de novo. Aí eu vou comer, aí, né? Outra Aí coisa, aí já só vai. aumentou a ingesta calórica, exatamente. Então, quanto mais. E eu, quando eu tomo colágeno, aquilo cria um peso na minha barriga que eu não consigo comer. Pelo Tá. menos não nas próximas, sei lá, nos próximos 50 minutos, 1 hora e meia, às vezes eu não consigo comer. Olha, eu já estou esticando. Aí eu Sim. já não faço a minha colação, né? E Porque esse. ah, Desculpa, pode fale. falar, pode.
Esse meio do caminho entre o café da manhã e o almoço, eu sou uma pessoa que sinta muita fome nos meios dos caminhos, né? O que a gente pode comer que não é hipercalórico, mas que dá uma saciedade para também, né, não matar a fome do almoço? O que você sugere? Nesse horário não pode ser uma coisa muito. Tem que ser uma colação mesmo, uma coisa pequena. Então, ou você vai para uma gordura, que pode ser as castanhas, ou se você não tem problema com as frutas, não está diminuindo o consumo de carboidrato, você vai para uma fruta que tem uma casca, ou uma fruta que você coloca uma fibra a mais nela, que aí é uma coisa que só vai tapear a sua fome, mas que não vai acontecer que nem você disse, de chegar lá 2 horas da tarde, você está sem fome, porque meio-dia, né, no teu Sim. caso, quando você usou o exemplo, você acabou exagerando, fez um sanduíche, uma omelete, alguma coisa do gênero. É, Então, eu acho que tem que ser uma coisa bem leve. Inclusive, o tá. colágeno pode entrar nessa hora também. Também, tá. Também pode E entrar nessa hora. Se não tomou de manhã, bota no meio da manhã. Eu faço muito isso com quem trabalha e não tem muito tempo para esperar o café da manhã. Vai para o tá, consultório, vai para o trabalho, sai. Então tem que fazer um café da manhã, né? tá, Só que no meio da manhã sente fome, aí eu falo, então é a hora que você vai levar o teu sachêzinho, vai abrir, vai misturar e vai tomar essa tá. dose de colágeno. E é mais prático. Outra coisa, pode comer uma maçã, por exemplo, essa hora? Com certeza, uma fruta é super bem-vinda. Uma Tá. maçã, uma pera, um cacho de uva, super Uma bem-vindo. coisa que eu faço, que ajuda muito no doce, é cozinhar maçã, cozinhar pera, aí colocar canela, essas coisas podem no meio dessa manhã ou não? O alimento quente, ele gera uma sensação de saciedade, né? Ele tem um conforto gástrico que é super interessante. Então, tem Sim. muita gente que prefere esquentar a fruta. Você já perdeu aquela história do cru, né? Mas você ganha por outro Ah, lado. verdade, Mas tudo verdade. bem, mas você ganha por Na outro minha lado. cabeça eu já estava aqui comendo fruta, então tá tudo certo. Dentro É, do é, meio quilo tava checked, é, né? Mas é. não, então é Não, verdade, tem que ser cru. Tá, você ganha por um lado e perde por outro. Então você tem que também entender de repente é melhor você focar nesse quilo de cru na salada. Que eu, entendi. por exemplo, adoro comer salada. Então eu faço assim um montante de salada com tomate, cenoura. E ali, de repente, eu já consegui. Se eu faço 2 pratos, aí pode ser uma Tá. fruta quentinha, que dá um chá também. O chá tem e o É. chá, até para esse momento de ansiedade, ele funciona bem. Ainda mais se você. Aqueles que tem fruta, né? Um chazinho de maçã, chazinho de manga, chá de fruta, né? Para ansiedade é até melhor a gente usar um que tenha um efeito até mais inibitório do sistema nervoso central. Então, Qual que você indica? um mulungu, uma passiflora, uma melissa, uma camomila. Então, esse Tá. quentinho, ele também já vai preencher o seu trato digestório, isso já vai te dar uma sensação de saciedade. E assim, às vezes não é nenhuma fome, é mais uma vontade de beliscar, É, e aí você sente uma plenitude gástrica também. Porque não tem mais essa de comer a cada 3 horas. E também é. não está errado comer a cada 3 horas. É o que funciona para você. Ah, Aquela comer. pontadinha no estômago, que muitas vezes eu senti, e eu acho que algumas vezes era uma gastrite, era uma, né, alguma coisa que estava errado no estômago, não fome. Muita gente confunde isso, né? Eu, na gravidez da minha filha, eu tinha muito enjoo. E se eu ficasse assim 1 hora sem comer, eu já sentia que eu estava com fome, que eu tinha que comer. Engordei muito, continuei engordando depois. Na amamentação, engordei da Isabela. Foi um caos. Mas às vezes eu tenho essa dor no estômago e eu tenho a sensação que pode estar errado, que pode ser alguma coisa, né, gástrico, sei lá, algum problema gástrico. E aí você tocou num ponto importante, porque talvez essa digestão comprometida sua, né, porque o alimento ele tem um tempo para ficar no estômago, né? Então, às vezes não é nem hiperacidez. Às vezes o alimento está ficando mais tempo no seu estômago, e aí Hum, com isso, o esfíncter gástrico, ele se abre para o próximo alimento que vem. Essa acidez do estômago olha, não é tão ácida para ele, mas para o esôfago já é. Aí vai te dando aquela azia, aquela é, queimação, aquela dor gástrica.
mas às vezes não é nem por uma hiperacidez, mas sim por uma falta de ácido clorídrico. Entendi. E isso, Carol, é que pode também estar piorando ali a sua absorção de nutrientes para melhorar serotonina, aquele nervo vago aferente, para melhorar a produção de serotonina e vem a vontade de doce. Então, talvez tenha que cuidar dessa questão digestiva, sabia? Principalmente essa questão gástrica. E tem coisas ótimas. Você pode usar, por exemplo, enzimas digestivas, que hoje você já encontra no mercado prontas, ou pode manipular. Tá. Até um aloe vera, um gel de aloe vera que você pode colocar para melhorar toda... Porque é muito importante seu sistema digestivo. Você tem que ter um sistema digestivo redondinho. Qual que é, assim, eu vou te ligar depois para a gente conversar. Tá. Só a gente muda o tema. Mas assim, eu tô começando a conectar alguns pontos que acontecem comigo e eu acho que podem acontecer com mais pessoas. Então, só vou tocar nesse assunto passando, depois eu te ligo para falar especificamente. Mas você falou sobre o intestino, sobre a importância da absorção, sobre esse nervo, né? Isso, que vai direto para o cérebro. Eu não sabia, nossa, fiquei super interessada porque eu acho que tem alguma coisa errada no meu... eu não tenho um médico, por exemplo, gastro, ou gastrointestinal, né? Até pedi para umas amigas ontem, elas me passaram, eu tô para marcar, porque eu não tenho acompanhamento e eu sinto assim que tem descompensações no meu intestino, aí eu sinto um pouco essa queimação gástrica e eu não sei identificar exatamente o que é, óbvio, né? Porque eu não tenho noção se é alguma coisa que eu comi, deixei de comer, ou se é realmente algo que está infeccionando o meu estômago. Eu tô há muitos anos com cortisol super alto, que eu já fiz algumas coisas para mudar e eu já acordo com ele lá em cima e eu realmente preciso cuidar disso. Então, eu tô pensando que pode ser alguma coisa lá de baixo, né? Que é tão importante quanto, né? Talvez algum alimento que você venha comendo. Olha, eu, por exemplo, se eu como glúten, eu começo o dia bem, mas vai chegar no final do dia, minha barriga, ela estufa de um jeito que eu falo, gente, o que aconteceu? Gases, estufamento. Eu não como glúten, minha barriga fica sequinha. Eu como, minha barriga estufa. Mas então, todo mundo é assim, você acha? Não todo mundo. Lógico que a gente sabe que o glúten hoje que a gente consome é um glúten transgênico, tem uma composição completamente diferente. Entendi. Ele forma essa geleificação, como é que chama? Essa mistura, né? Uma gelatina, vamos dizer assim, uma coisa que gruda ali na parede do seu intestino, e isso isso pode atrapalhar a absorção, pode atrapalhar a produção de neurotransmissores intestinais. Então, tem assim que ter um cuidado com o trigo. E a gente come muito, porque essa vida moderna, o que você faz? Você não janta, você faz um sanduíche, entendeu? Então, assim, acaba indo um almoço, você está com pressa, você come uma quiche, com uma salada. E quando você vê, você tem uma quantidade de trigo muito grande ao longo do dia. Sim. E ele é um alimento desabsortivo, realmente. Ele atrapalha na absorção dos nutrientes. Mas eu acho que você tem que dar uma olhada, viu, Carol, nessa questão do seu estômago, porque eu acho que é daí que está a sua vontade do doce. E quem que é o médico? É você nutri ou é um gastro? Quem que é o médico que vai me ajudar com isso? Pode ser. Se for um gastro que tem uma visão, né, mais funcional, uma visão mais da cura, da prevenção, e não de tratar o sintoma, porque tem muito gastro que vai te dar um antiácido. Então, é isso que eu não quero, É tampar o sol com a peneira, sabe? Não. E aí tem que fazer uma anamnese para entender o que você come, o que a gente pode tirar, né? Para aí você entender se é alimentar, se é só estresse. Se for de estresse, tem que pensar em alguns moduladores do cortisol também, seja na forma de fitoterápico ou de suplementos. Entendi. Né? Vamos Obrigada. Vamos só continuar o cardápio que eu estava adorando, estou adorando. Você falou sobre o colágeno em jejum de manhã, aí você falou sobre a proteína e fibra no café da manhã, tentar esticar ao máximo um jejum mínimo de 12 horas, que dá para fazer. Depois você falou de chás e no meio da manhã para a gente
ajudar um pouco, compensar com a vontade de doce, né? E o almoço? Tem muita gente que, inclusive que eu conheço, que eu não acho que tem o peso ideal, pelo contrário, mas a pessoa é super saudável, come muita fruta, muito legume, muita verdura, não come glúten. Não posso falar quem é, mas se ela estiver assistindo, ela vai morrer de rir, vai me ligar depois, que ela sabe que é ela. Come muito, não come glúten, não come lactose, não come carne. Sim, tudo em ordem, certo? Só que ela tá super acima do peso. Eu brinco que eu falo que ela come muita quantidade de verdura, de fruta. Qual é a quantidade ideal? Porque eu vi você falando que faz saladas, que ama salada, que come um pratão, mas é mais no sentido da folha, né? Por exemplo, você está comendo... Conta para mim. Exatamente, é um pratão, porque como eu sei dessa importância dos crus, então eu exagero bastante nas folhas, que quase não tem caloria, que tem nutrientes, né? Quanto mais escuro, mais magnésio. Magnésio é um mineral muito importante nesse período de estresse. Então, aonde é que você vai encontrar magnésio? Nos grãos integrais e nos verdes escuros. Então, tipo, você capricha... espinafre, couve... Isso. Espinafre, couve, rúcula, agrião, capricha mais nesses escuros, sabe? Então eu capricho muito nisso, mas pode ser que ela esteja exagerando na quantidade. Imagina, vai lá e faz fruta. Come lá uma xícara de oleaginosas, uma xícara de chá de oleaginosas. Está exagerando, né? Na proteína muita melancia, também. muita manga, né? Muita fruta. Também O ideal é assim, né? O que a Organização Mundial da Saúde ela preconiza é que você coma de 3 a 5 frutas por dia. Agora, se você... de 3 a 5. Nossa, O teu carregador tá lá. Ah, tá, papel. 3 não a tô 5. comendo as 3. Mas você pode fazer uma limonada, já entra. Ah, tá. Entendeu? Se você tomar uma limonada, se você tomar um suco de maracujá, né? Por exemplo, as pessoas que fazem a dieta que é low carb ou cetogênica, acaba que tem que restringir um pouco o consumo de frutas. Mas aí você vai para um avocado, para um abacate, você vai para as berries, amora, framboesa, morango. Então, assim, se você ficar com 3 porções de frutas por dia, seja 2 copos de suco de limão e um punhado de morango, pronto, você já resolveu a sua questão consumo de frutas. Agora, o almoço, o que eu acho? Que é sempre legal você variar. Uma coisa importante, assim, lógico que você tem que chegar com um pouquinho de fome, mas não é para você chegar também, esganar, querendo comer morrendo de fome. Hoje a minha filha fez uma prova, ela está nas provas finais, ela fez uma prova, tadinha. Eu entrei Quantos no quarto, anos ela tem? 15, que ia ter uma festa 15. Agora de 15 anos e não vai ter nada, oh, tadinha. Meu Deus! Vamos ver como é que vai ser isso. E ela fez 15 na quarentena. E aí eu falei, gente, vou levar uma fruta para ela. Levei banana, levei castanha, porque meio-dia ela entrou, saiu às 2. Acho que ela estava... Tadinha, eu acho que ela estava morrendo de fome. Quando ela saiu da prova, ela fez um prato de peão. Mas um prato que eu falei, Nina, quem vai comer isso tudo, filha? Era assim, juro, ela, mãe, eu tô morrendo de fome, mãe, e assim, comendo. Então, é importante também você não chegar com tanta fome, porque se você tem que comer lá 80 gramas de proteína, você vai comer 160 gramas de proteína. Se você tem que comer lá 80 gramas de carboidrato, você vai extrapolar. E aí não adianta que a quantidade vai fazer engordar, né? Então, eu acho assim, uma coisa que as pessoas falam, eu posso comer só proteína vegetal? Eu gosto de fazer 1, 2, 3 dias na semana, você tira a proteína animal, né? Porque tem um consumo exagerado da proteína, as pessoas acabam exagerando na proteína, a gente sabe que proteína em excesso, ela não é armazenada. Então, vamos supor, eu comi lá mais proteína do que eu deveria. O que vai acontecer com o teu corpo? Você tem que eliminar essa proteína. E não é tão fácil eliminar a proteína. Então você começa a aumentar os níveis de amônia no teu sangue. É a maneira que a gente tem de eliminar o exagero de proteína. E isso atrapalha as nossas mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia. Você pode ficar cansada, sem energia. Isso gera uma acidose horrorosa, isso atrapalha o emagrecimento. Pouca mitocôndria também atrapalha o emagrecimento, porque é na mitocôndria que a gente oxida a gordura e faz com que ela evapore, vamos dizer assim. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o exagero de proteína. Eu não gosto de dieta hiperproteica.
Eu até gosto de dieta com mais gordura, ou com mais fibra, ou plant-based, mas hiperproteica eu acho assim um erro, sabe? Tá. Então, variar essas proteínas, tentar colocar o máximo de crus, porque a gente sabe do cru como ele é importante para a saúde e para a saciedade. Sim. De repente E não o precisa... carboidrato, hein? Por exemplo, o arrozinho. Eu amo um arroz, assim... Eu também. Eu amo. Eu Eu também. tento o integral, eu tento em grãos, mas eu vou dizer que Que o branquinho é o mais o gostoso. branquinho, acho que Eu também. remete a tanta coisa Eu boa. também. E já tem estudos... Pode comer um pouquinho dele no almoço, por exemplo? Sabe o que eu faço aqui em casa? Eu adoro arroz branco. Inclusive, o Flávio da Pura Vida, ele já tem vários estudos mostrando que o arroz integral, ele está contaminado, dependendo da safra, dependendo de como foi feito o plantio. Então, eu tenho uma maior concentração de um metal pesado, que eu não vou me lembrar se é arsênico ou chumbo. Agora, eu não estou me lembrando. Tá. Mas, enfim, sabe o que eu faço com o meu arroz branco? Como? Eu coloco salsinha pra caramba. Eu pego salsinha fresca, pico, jogo, ele fica verde, meu arroz. Meu marido chegou aqui. Olá, oi, Tudo Márcio, bem? tudo bem? Não tô te Tamo ouvindo porque ela tá de roubando fone, mas um beijo. Tudo Estamos bem com roubando você? ela de você um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu empresto só um pouquinho. Manda beijo pra turma toda aí, tá? Beijo pra Obrigada. turma toda aí. Beijão você. Obrigada. Então, e aí eu acho que a gente pode, esse arroz branco, você colocar fibra nele, botar uma linhaça, uma chia, ou coloca um pouquinho de brócolis, cenourinha. As crianças aqui em casa, elas não abrem mão do arroz branco. Então, o que eu faço? Eu faço um arroz branco super nutritivo. Eu boto cenourinha picadinha, eu boto brócolis cozidinho ao dente. E aí esse arroz branco, ele já fica super enriquecido. Porque dá muita dó. A minha mãe, assim, fazia a gente comer arroz integral, a gente queria matar ela. Eu e meu irmão falavam, não acredito que a gente vai comer arroz integral. E minha mãe ficava tentando. Aqui em casa, eu teve uma fase, assim, curta que eu tentei, mas... Aí você lembrou, né? Nossa, mas eu ficava com muita dó. Aí eu colocava os dois. Então eu colocava as duas opções, não tinha jeito. Eles sempre iam no branco. Aí eu, agora na quarentena, eu falei, não, vamos pro branco mesmo, paciência. Melhor que coma alguma coisa, porque se deixar... Então eu até dei uma receita aqui no meu IGTV, mas você não vai gostar, porque eu botei bacon e no arroz. Mas é um arroz bem colorido. Ele tem ovo, ele tem cenoura, ele tem... Nossa, é super, ervilha, super colorido. talvez. Tem um monte de verdura, é super gostoso. E as crianças amam. E fica com aquela coisa colorida, dá super certo. Eu ia te perguntar isso também. Ideia de alguma coisa nutritiva para as crianças. Então, o arroz já ajuda. O arroz é fácil de enriquecer, o feijão é fácil de enriquecer, o purê é fácil de enriquecer. Agora, tentar usar alimentos... Como que enriquece o purê? Que eu não sei. Você pode, por exemplo, você pode pegar a batata, na hora de você bater a batata, você pode bater com um espinafre, e ele vai ficar verdinho, né? Mas tudo bem, só que tá batidinho ali. Mas vai ficar com o gosto mais forte de batata, então vai parecer que Exatamente, você pode bater com uma cenoura, você pode bater com qualquer legume, com chuchu, ele fica menos calórico. Então você cozinha outro vegetal junto, e com isso você já diminui até o índice glicêmico da batata, já diminui a caloria, que você vai juntar ali um chuchu com uma batata, né? E fica divertido, né? Porque cada dia fica colorido, já dá um aspecto de variedade, né? Uma coisa legal também pra gente falar é tentar ao máximo colocar os alimentos no forno, ao invés de na grelha, ao invés de na frigideira. Nossa, tem coisas que não tem como, às vezes na frigideira é mais rápido também. Mas aquela crostinha que forma na carne, aquela crostinha que forma no frango, principalmente se ele não foi ao forno, se ele está ali na frigideira, ela forma uma reação que a gente chama reação de Maillard, que é uma glicação desses alimentos, que é uma substância cancerígena. Então, tenta fazer um peixe no forno, uma batata no forno, mais quando tem proteína até, uma carne no forno, isso já vai te garantir, porque a gente vive num ambiente muito tóxico, né? Num ambiente que a gente chama de obesogênico, que é um ambiente onde a gente está exposto a milhares de coisas, e que se você tem uma genética para obesidade, a tendência ativa ali. Então, o máximo que você puder, né, minimizar isso, então assado ao invés de grelhado é melhor.
Tá, ajuda muito. E agora, quando a gente vai pro lanche, pro momento tarde, a gente pode usar as mesmas dicas da manhã ou tem alguma coisa que já muda por ser perto da noite? Ah, e do almoço, só deixa eu falar uma coisa Ah, importante desculpa. do Fala. feijão, né? Então tem muita gente que acha que se comer feijão não vai ter uma quantidade de proteína adequada. Tem sim. Então, o que eu sugiro, se você está numa fase que você quer emagrecer, que você não tem uma digestão boa, então tenta não misturar duas coisas, carboidrato com proteína, né? O arroz Então, e o por exemplo, feijão não pode? não, pode, proteína animal, desculpa. Ah, tá Então, por bom. exemplo, o carboidrato com proteína animal. Então, o que você pode fazer é, vou comer a proteína animal, eu vou comer com uma salada, com legumes. Ah, eu vou comer. Isso para quem tem problema digestivo. Agora, Tá, se você está só querendo emagrecer, você não precisa colocar o feijão e uma carne, o feijão e um frango, o feijão e um peixe, porque o arroz com feijão ou algum legume com feijão já vai dar um aporte proteico adequado. Ainda mais se você tá. mistura, né, o feijão com alguma outra coisa, seja com arroz, seja com uma batata, seja com legumes, você vai estar o pool de aminoácidos completo. Então, Tá. hoje eu não quero comer proteína animal, então eu vou comer o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, com Tá. algum outro cereal, né? Então, aquela coisa assim que a gente faz, eu faço bastante aqui em casa, que é colocar alguma proteína, acaba colocando carne seca, algum tipo de limpar essas coisas no feijão todo dia, é melhor não. É Melhor. melhor, é melhor você não colocar esse tipo de alimento no seu dia a dia. Deixa isso mais para um fim de semana. Você pode Tá, temperar com azeite, com alho, com cebola, com louro. Tem sim, tantos outros temperos que são gostosos e que dão um gosto bacana para o feijão, tá, que você não precisa entrar com as proteínas animais. tá bom. O lanche da tarde também é uma coisa muito individualizada. É um momento onde você começa a ter uma queda de serotonina, porque já está escurecendo, e Tá. o teu cortisol, você tem um pico de cortisol nesse horário. Então, é aquele momento que se você está muito ansiosa, Hum. aí sim vai um chá desses calmantes, Ah, né? tá. Aí você Tá. pode procurar por alimentos que tenham beta-citosterol, que, por exemplo, o abacate tem muita muito desse ativo, que já vai Tá. dar uma acalmada no teu cortisol. Então, você pode fazer um ovo com avocado, ou você pode fazer um guacamole para comer com chips de tortilhas assadas que já vendem Sim. no mercado, ou fazer Tá. com um pãozinho desses mais cheio de grãos, né? Aquela torradinha de arroz, pode essa. Torradinha de arroz. Tá. Ou, não, eu quero uma coisa mais pro doce, porque é a hora que eu É, me atraco com doce. é. Eu tenho uma receita que é pode ser na forma de brownie, pode ser na forma de cupcake, pode ser na forma de bolo, que é uma Tá. receita super tranquila. Depois eu posso até passar para você, Passa. que vai ovos, coco ralado, óleo de coco, adoçante natural e fermento. Pronto. Misturou isso tudo no liquidificador, botou nas forminhas, levou. É uma delícia, Carol. Uma Eu quero. delícia. E aí te dá aquela vontade de doce à tarde, passa É. tranquila. E você come sem culpa. É porque o chazinho que você falou, eu já pensei numa bolachinha, sabe, Então, alguma pronto, coisa acompanhar. doce na hora. Isso. Aí eu já fiquei desesperada. O ovo com abacate e o chá, eu falei, ai meu Deus, não vou conseguir. Mas agora com esse brownie, alguma coisa mais pro doce ajuda muito. Você pode comer um prato de frutas também, se você Tá, está querendo estar numa dieta mais detox, quer aumentar o seu aporte de nutrientes, porque com tá bom. certeza vai ter muito mais vitaminas. Então também é uma coisa, pega uma fruta doce. Uma coisa que você pode começar a fazer para diminuir a vontade de doce é você começar a ir para as frutas mais doces, sabe? Assim, então a manga, banana, isso daí você faz uma manga fatiada, você para na hora a vontade de comer um chocolate, um Mas, por exemplo, brownie. se eu comer uma banana, eu posso colocar um mel, por exemplo? Pode botar o mel, mas bota uma fibra também. Coloca Uma uma aveia. aveia, isso. Tá. E Coloca uma aveia. quantidade pode ser uma banana ou é melhor meia? Não, se você não tá. Aí depende muito, né, Carol? Porque precisa ver qual é o seu metabolismo Tá, basal, como é que a pessoa tá, tá. Mas o que eu digo é para aquela pessoa comer com prazer, sem tá bom. culpa. Isso já é um ponto. É, Quem faz muito isso é aquele Mindful Eating, né? Aquele grupo que eles sim. falam, eles têm muito vídeos, até o Mindful Eating Brasil
quem tem compulsão é muito legal seguir, porque tem uns vídeos falando como a pessoa vai lidar com aquele momento de compulsão. O mais importante que eu posso te dizer é isso. Eu que já tive compulsão, deixa eu pegar meu prato fofo, lindo e comer com prazer. Comer sem olha que delícia. Sentir. Eu sempre brinco que é exatamente isso, mas eu brincava assim, nossa, eu como, não tô nem aí para que eu tô comendo, não tô nem aí se eu vou engordar, se eu não vou, eu não engordo. Agora comecei a pensar, se eu comer isso eu vou engordar, mas acabei de comer isso, já engordei. Aí acabou. Você pode comer isso aqui, que só o pensamento parece que engorda, não é isso? É o que desencadeou o estresse. Né? Exatamente, Carol, você falou tudo. Não pode ter essa culpa. E as pessoas hoje estão com culpa, estão com vergonha. Eu pego gente na clínica falando que come escondido, porque tem vergonha. E tem muito julgamento também, às vezes na família. Eu já vi amiga minha com o namorado achar um absurdo que ela come muito, aí ela fica tão desesperada que não come nada na frente, aí vai lá e come escondido, aí engorda, aí o namorado percebe, é um horror, aí fica pior, assim, né? Transtorno alimentar, é um passo para o transtorno alimentar, isso. Agora, e ele pode... Fala, pode falar. Não, é que de transtorno alimentar que às vezes a gente fala e ele vai desde a compulsão, vai para bulimia, vai para anorexia, todos eles, né? Todos eles, exatamente. Tá. E aí, quando você entra nesse quadro, é muito difícil, porque a pessoa desencadeou ali alguma coisa no cérebro que nem pânico. Quando você desencadeia, eu entrei numa máquina de ressonância magnética, entrei numa claustrofobia naquilo ali, que hoje eu sou claustrofóbica. Então eu chego num elevador, e você sair disso, quando você está com bulimia, anorexia, é muito difícil, porque algum sistema ali você engatilhou e que para você conseguir, é com muita ajuda de uma equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra. Realmente. E aí depois vamos terminar com... às vezes passa da 1 hora, não acontece nada, mas eu tô esperando que não aconteça nada. Me conta um pouquinho do jantar. A gente fica com medo do jantar, a gente tem muita fome e fica com medo porque fala tudo que comer agora já engordei, né? É esse medo, é essa angústia que a gente tem que sempre evitar. O importante é você tentar trazer a sua refeição para o mais cedo possível, mas também se não der, por exemplo, aqui em casa a gente gosta de jantar todo mundo na mesa, juntos. Então, é um momento que 7h30, 8 horas, eu não consigo antecipar o jantar, é esse, 7h30, 8 horas, está todo mundo na mesa. Então, cada família tem família que é às 9, tem família que pode ser mais cedo. Sim. Se você fez todas as refeições, né, o café da manhã, o almoço, eventualmente um lanche da tarde, então se você já fez 3 refeições, eu acho que você pode pegar mais leve no jantar, sabe? Agora, se você está num jejum intermitente, talvez você não precise também se preocupar tanto em restringir nesse jantar. Senão até você não vai nem conseguir bater as 16 horas até chegar na sua próxima refeição do dia seguinte. Tá. Então, depende muito, né? Então, eu estou numa alimentação normolipídica, normoglicídica, normoproteica. Eu tenho feito todas as refeições, eu faço café da manhã, almoço, lanche, eventualmente uma colação leve. Então, o jantar é aquele momento que você pode pegar mais leve, porque é aquela refeição que você logo vai se deitar, né? Até comer proteína animal à noite, às vezes, dependendo da proteína, a digestão fica comprometida. Aí causa insônia, né? É mais difícil a digestão. Inclusive, até eu tenho um professor que eu adoro, que ele é aí de São Paulo, e ele fala muito isso, o Pacileu, o doutor Pacileu. Ele fala muito isso, que à noite, se a pessoa tem gastrite, tem refluxo, tem que tirar a proteína animal. Porque você depende de um pH mais ácido para digerir a proteína animal, ela demora mais tempo para ser digerida, e isso pode vir num refluxo, pode vir numa gastrite, piorar ainda mais o quadro. Então, mas se não tem nenhuma queixa digestiva, aí você pode lançar a mão de uma proteína mais leve, um peixe, os ovos, algum grão, né, uma quinoa.
Tá. E, Andréia, para evitar um pouco aquela fome antes de dormir, eu te contei que eu tomo leite, né? Não é muito adequado, mas é uma coisa que funciona para mim. Tem alguma dica que você dá para comer antes de dormir, para não ficar com fome? Pessoas que têm um pouco de dificuldade, têm insônia, o que dá para fazer depois do jantar? Uma coisa que eu faço muito para os meus pacientes, que estão com diabetes ou insulino dependentes, ou que estão com resistência insulínica, eu faço sempre um shakezinho de whey, que pode ser um colágeno também, olha, uma hora boa para você tomar um colágeno. Então, Pode tomar à noite também. sempre em jejum, pode ser sempre entre as refeições, de manhã, à noite. Então depende muito da sua rotina. Mas o shakezinho de whey, tem um de chocolate, que aí você bate com água, ou com um pouquinho de leite vegano, bota bastante gelo. Aquilo dá uma saciada boa, sabe? Tem aquele docinho do chocolate, do cacau. Então, eu acho que pode ser uma ideia bacana. Cuidado para também não ficarem muito na televisão, porque fica ali, né? Muito no eletrônico, na televisão. Quando vê, é meia-noite, jantou 7 da noite, vai ter fome, 7, meia-noite, 1 hora. Então, tenta também dar uma desligada, sabe? Porque se você jantou cedo e vai dormir tarde, aí também é um problema. Não tem jeito, Talvez até seja o caso de você jogar o teu jantar um pouquinho para mais tarde, sabe? Entendi, tá bom. Eu abri a caixinha de perguntas aqui, tem um monte de perguntas, não vai dar tempo da gente passar por elas. Muitas, se você, quem perguntou, voltar depois aqui no IGTV assistir, vai ver que a gente falou bastante sobre essas questões, mas duas que me chamaram a atenção, que eu também tenho curiosidade, eu uso bastante stevia, xilitol, mistura de stevia com outra coisa. Perguntaram aqui, quanto mais adoçante, mais dá vontade de doce ou não? Isso sim. Até os naturais. Lógico que é muito melhor você usar um stevia, um xilitol, um eritritol, um maltitol. É muito mais bacana você usar um adoçante natural do que você usar uma sucralose, um acesulfame, um ciclamato. Mas quanto mais você estimula o paladar doce, mais são as papilas gustativas que já vão acionar ali. Quando você come o doce, você tanto aciona o sistema nervoso, quanto você aciona a absorção de açúcares pelo intestino. Então, são duas funções. Você aumenta a vontade, porque você aciona lá um neuropeptídeo que melhora, que aumenta a sua vontade de comer doce, mas também você melhora a absorção de doce. Então, tudo que entrar de açúcar, né? Vamos supor que você vai comer depois uma tangerina, ou vai comer alguma outra coisa que tem açúcar, você vai estar com os receptores muito mais aguçados, aí você vai absorver mais aquele açúcar. Tá. Ótimo. Andréia, outra coisa, feijão para gente e para criança. Tudo bem usar só o caldo? Já está suficiente de nutrientes ou precisa comer o grão? No grão você vai ter mais nutrientes do que no caldo, mas é melhor do que nada. Uma coisa que você pode fazer, talvez, é bater um pouquinho aquele grão para deixar esse caldo um pouquinho mais grosso, sabe? Quase um tutu. Isso. Estão pedindo muito a receita, vou pedir para você passar para a gente, ou nos seus stories, ou eu passar para mim. Eu passo para você. Do brownie, que ajuda muito. Usar óleo na frigideira, esquentar óleo. Bom, isso eu acho que... Na verdade, é melhor você cozinhar com azeite, por incrível que pareça. Você pode usar óleo de coco, azeite ou manteiga. Essas são as 3 melhores. Eu ouvi esses últimos tempos falando, Carol, não pode... alguém me falou que não pode esquentar o azeite. Eu morei 5 anos na Itália, né? Então, todo mundo cozinha com azeite. Não tem outra opção lá. São milhares de anos cozinhando com azeite quente. Tudo bem, né? Esquentar o azeite. Já tem vários estudos mostrando que altas temperaturas e tempo também de cozimento, o azeite, se for um azeite de qualidade, que tenha antioxidantes em sua formulação, uma acidez, etc e tal, esses antioxidantes do azeite vão preservar a oxidação dele. Eu faço tudo com azeite aqui em casa, tudo. O azeite, quanto mais extra virgem for, né, melhor, né? Ou não? Com certeza, inclusive para o aquecimento.
Tá. E perguntaram sobre o jejum de 12 horas, quantas vezes por semana? Todos os dias? O jejum de 12 horas é tranquilo, juro. Não é Não, difícil. Não é principalmente pode... de final de semana, né? Que dá para dormir um pouquinho mais. Não, Tá. o jejum de 12 horas é tranquilo. Pode fazer todos os dias. Você vai ver que você vai tirar de letra. Tá. E última pergunta de algumas pacientes suas que foram pacientes, não são mais e querem voltar a ser e estão perguntando se você está atendendo online. Eu também quero atendimento online, vou te ligar. Você está atendendo? Faço atendimento online e agora, dia 15 de junho, a gente vai retomar as atividades lá na clínica. Então, mas a gente está fazendo online. Quem não quer fazer presencial, a gente tem online também. Então tá bom. Eu já quero marcar um horário para mim, para a gente falar vou sobre adorar o cuidar de intestino. você. Vamos cuidar do seu estômago. Eu estou preocupada. Vamos. Então tá bom. Quer deixar Então, uma mensagem final? Um agradecimento, foi um prazer, sempre uma delícia passar o meu conhecimento. Eu estudo muito, são anos que eu me dedico à nutrição, faço com amor, com carinho. Eu adoro quando recebo aí esses elogios, fico muito feliz. Obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, dá para ver o quanto que você gosta, o quanto que você se informa, estuda. Parabéns por ser essa pessoa tão do bem, tão maravilhosa, tão linda por dentro e por fora que você é. Parabéns pelos seus filhotes. Desejo que a Nina tenha ido super bem nessa prova, mesmo com a fome que ela estava. Muito obrigada, Andréa. Foi um enorme prazer, Carol. Ajudou muito a mim e a todos que escutaram. Obrigada, Carol. Um beijo na família também. Fiquem com Deus. Um beijo. Obrigadão. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau.